Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar de NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, em colaboração e transmissão na Bola TV. E para hoje, vamos falar de finais da NBA, obviamente, que na altura que estamos a gravar, atenção, estamos a gravar numa sexta-feira à noite, ainda está tudo empatado, ou seja, não mudou nada, não é? De uma semana para a outra, não mudou nada, está tudo empatado. Em vez de ser 1-1, está 2-2. E vamos ver se para a semana está 3-3. Até pode ser. Não, para a semana não. Para a semana, à partida não, porque se for a jogo 7 vai ser domingo. Domingo à noite. Domingo à noite para segunda. Muito bem. E também para hoje, também temos para falar de off-season. Já houve coisinhas. Já houve uma renovação interessante para o lado de Houston. Que acho que não vai influenciar... Quer dizer, pode influenciar um bocadinho outras questões de Houston, mas já vamos falar disso. E também uma troca que deixou o mundo da NBA e tocando a mim, pessoalmente o adepto do Orlando Magic e a Magic Nation, assim algo, uau, não estávamos à espera disso. Mas pronto, vamos falar disso tudo. Comigo tem aqui em primeiro lugar Gonçalo. Gonçalo, tudo bem contigo? Está tudo bem, cá estamos. Uma final empatada. Já tivemos aqui pelo menos 2 jogos em que uma equipa ganhou, mas a outra merecia vencer. Foi aqui um bocadinho a imagem do que foi este jogo 4 e também um bocadinho do jogo 1, já o início, já aquele jogo em que o BC esteve em vantagem durante toda a partida e com 0.03 segundos a restar, Indiana acabou por vencer. E neste jogo 4 temos aqui a vitória de OKC em Indiana, assim com fatores interessantes para ser simpático, mas estamos bem também com uma bela troca que já foi, no caso, já anunciada e reportada, e a renovação do Aquaman da NBA, que vai ficar mais um tempinho em Houston. E tu, Rafael, tudo bem por aí? Tens Tudo gostado bem. dos desenvolvimentos da equipa de Nova Iorque a nível de treinador? Estou a molhar os pés nos Sharks, ver o que é que pega. Não me chateia, acho que normal. Não acho que seja aquilo que as pessoas fazem. Ninguém quer ir para os Knicks. Acho que é. Vamos tentar. Gostamos deste. Se deixarem, deixaram. Se não deixarem, passamos a próxima. Acho que não é. Os dois que estão em entrevista, podes-me atualizar, porque por acaso isso até perdi um bocado a coisa. É o Taylor Jenkins e o Mike Brown, não é? Parece sim, não é? Uma pessoa sabe lá. Sinceramente, estas notícias saem tudo e mais alguma coisa, uma pessoa deixa de saber o que é verdade. Eu aprendi em relação à NBA e aos Knicks que quando acontecer é porque está. Vai mesmo acontecer. E mesmo assim, às vezes, pode ser que não. Mas só mesmo quando está fechado e apresentado é que tenho certeza. É difícil de acreditar. Muito bem. Já iremos falar destas coisas da off-season, mas pronto, fica aqui atualizada a questão de Nova Iorque, é que se passa por lá a nível de treinador, mas já a partir lá está. Basicamente não se passa nada, está tudo igual. Sim, mas eu estava a falar mais na questão de treinador, que até gostava que fosse o Taylor Jenkins, sinceramente. Não é uma má, não seria uma má escolha. Olhando essas duas opções que falaste, Mike Brown e Tyler Jenkins, se calhar ia mais para o Tyler Jenkins. Acho que o Mike Brown, há quantos anos é que ele não está na liga mesmo? Nunca treinador. Foi o quê? Teve nos Cavs na última vez? Nem me lembro, acho que foi assim. Ele foi treinador do ano dos Kings, pá. E também foi dos Cavs também. Dos Kings, é verdade. É Kings. Eu falo equipas da NBA, vejo-me falar dos Kings, quer dizer. Ele teve aquela época mais. Pois é verdade. Teve nos Kings, é verdade. Eu, por alguma razão, só me lembro dele da última vez que esteve nos Cavaliers, ainda com o Kyrie Irving e aquela experiência com o Andrew Bynum. Não, é verdade, teve nos Kings. E também, se a memória não me estiver aqui a falhar, foi esta época que ele foi despedido, porque depois veio depois o adjunto, se não estou em erro, da Chris, assumir a posição, o da Chris, exatamente.
É assim, eu entre Taylor Jenkins e Mike Brown, eu mesmo que tivesse sob o efeito de bebidas alcoólicas, preferia o Taylor Jenkins. Portanto, eu acho que qualquer pessoa genuinamente preferia o Taylor Jenkins ao Mike Brown, mas... Sim. Eu gosto muito do Taylor Jenkins. E já falei aqui no podcast em semanas anteriores, ao longo do ano até, por causa de todas as questões de Ja Morant e tudo mais, um grande respeito por aquilo que ele aturou e conseguiu aguentar aquela equipa ao máximo que aguentou a equipa até o despedirem, basicamente. Portanto, respeito. Agora, se funcionaria com os Knicks e com esta equipa e com esta construção, vamos ver, se for ele, vamos ver, esperemos que sim. Uhum. Sim. E acho que o Taylor Jenkins é um treinador underrated, sinceramente. Acho que merecia mais crédito e até daquelas boas campanhas, Memphis Grizzlies não teve ali votos para estar nas finalistas ali dos treinadores do ano, mas pronto, é a minha opinião. E atenção, eu acho que se não calhar nos New York Knicks, vamos imaginar, eu acho que uma próxima equipa que vai precisar de um treinador, ele vai ser forte candidato e ele não vai estar, o que eu quero dizer é que ele não vai estar muito tempo no desemprego. É isso que eu quero dizer. Falando das finais, como eu disse, está tudo empatado na mesma. Os Pacers ganharam o jogo 3 e o jogo OKC responderam a ganhar o jogo 4, fazendo com que os OKC Thunder voltam a ganhar a tal cena vantagem caseira no jogo 7, ou seja, basicamente o jogo OKC Thunder agora basta ganhar os 2 jogos em casa, o jogo 5 e o jogo 7, e já estão são campeões, são os novos campeões. Já os Pacers não, para serem campeões são obrigados a ganhar um jogo em Oklahoma e um jogo em casa, ou até podem ganhar os 2 jogos em Oklahoma. O jogo 5 e o jogo 7 também. Podem fazer isso. Mas, Rafael, passando para ti. Primeiro jogo, tivemos um belo jogo de modo geral dos Pacers, não é? Principalmente a malta a vir do banco ali, dos Pacers. O Mathurin e o TJ McConnell, não é? Ali que foram importantes naquela reviravolta que houve, não é? Mais ali no início do segundo período, e que depois, a partir dali, os Pacers basicamente, não vou dizer controlaram o jogo, porque houve ali momentos de ser período de taco a taco, ou seja, estavam os Pacers à vantagem, depois já não estavam, estava empatado, não sei o quê, e depois aquele quarto período, ou o clutch time, ou metade do quarto período, foram os Pacers na sua praia, embora no jogo 4, mas já vamos falar disso, já não foi tanto assim. Mas queria saber a tua opinião sobre este jogo 3, Rafael. Não, acho que esse jogo 3 se resume mesmo à questão do banco. O banco dos Pacers apareceu e apareceu bem. O Mathurin apareceu e como falaste do TJ McCollum também, mas crédito para o Obi Toppin, que aparece e dá energia à equipa, faz as coisas também funcionarem, e portanto foi claramente ali que eles ganharam o jogo. E ali, e também no processo defensivo, né, que eles tiveram 12 ou 13 roubos de bola, 5 ou 6 do TJ McConnell, que acabaram todos em pontos, que é importante o roubo de bola acabar em pontos. E isso os Pacers conseguiram fazê-lo, e acho que o jogo 3 foi melhor para os OKC do que o jogo 4, mas é um jogo que acabam por perder. Deixa de ser irónico. Mas sim, os Pacers deram as suas armas. Nós falámos aqui, o banco, e que usaram contra os Knicks e anteriormente também. E aqui teve em mostra. Mostrou-se bem essa vantagem. E acho que mantiveram o jogo perto, porque os OKC, como eu estava a dizer, estavam melhor. O banco ajudou a manter o jogo perto. E depois, no quarto período, o Haliburton assumiu um bocadinho ali o jogo e conseguiu fazer ali uns pontos bastante importantes, que deu ali a vantagem aos Pacers, em detrimento do que não conseguiam fazer os OKC no clutch, que tem sido tão importante nesta série. Uhum. Mas acho que há pouco, para mim, pouco mais a dizer do jogo 3, senão os bancos dos Pacers ganham este jogo. Falámos que no jogo 3 dos OKC poderiam ganhar este jogo 3 e entrar ali para recuperar o home court advantage, acabaram por perdê-lo, e a coisa teve uma parada para o jogo 4, mas já lá vamos. Sim. Ao quarto. Exato, ao quarto, que foi um bocado o feitiço ir contra o feiticeiro. Pois, porque o quarto período, mas pronto, já vamos falar sobre isso. Gonçalo, neste jogo 3, também o que é que tens a acrescentar ao que já falámos?
Acho que se tivéssemos um Shea ao nível dele, acho que o KC tinha vencido esta partida. Não por achar necessariamente tinham sido necessariamente a melhor equipa, porque acho que a Indiana também esteve muitíssimo bem. Como o Rafa já mencionou, ter um Mathurin e um McConnell que estava tudo a correr bem, estava tudo a encaixar. Ter um Obi Toppin que, apesar das suas lacunas, é um jogador na transição, que é algo que Indiana adora fazer, que é recuperar a bola, turnover, haver menos transição, é um jogador muito importante mesmo assim. Apesar de defensivamente, não, como se costuma dizer na minha terra, não mandar uma para a caixa. Mas acho que o KC, eu compreendo o ponto do Rafa e concordo com ele, porque o KC não jogou mal, o KC fez um bom jogo. Os jogadores secundários, digamos assim, do KC apareceram. O Chet não fez um mau jogo, apesar de achar que ele cada vez que começa a driblar uma bola mais do que duas vezes, a bola começa a saltar muito, e como o rapaz é uma pessoa um bocadinho alta, que tem tendência para correr assim um bocadinho mal. O J-Dub, apesar de ter sido o melhor marcador da equipa do OKC, acho que não fez propriamente assim um jogo muito vistoso nesse sentido. O Ludort, essencialmente, é uma máquina. Teve 4 em 5 da linha de 3 pontos, portanto, quem diria que o Ludort ia conseguir 4 triplos em 5 possíveis. Cason Wallace não está a mandar uma para a caixa, também as coisas não estão a correr muito bem. Defensivamente dá o seu contributo, mas depois no ataque acho que a Indiana também já conseguiu perceber a melhor forma de o defender. Mas foi como foi mencionado pelo Rafa. Ter um Nembhard, ter um Nismith estão a fazer neste momento a vida negra ao Shea nesse aspecto, porque o Nembhard muito a defender o Shea fora da bola, e o Nismith a defender o Shea quando o mesmo tem a bola nas mãos. Está a ser uma tarefa muito complicada para o Shea, e os Okies estão com muitas dificuldades em encontrar aqui formas de conseguir contrapor esta defesa de Indiana, que está causando as dificuldades ao ataque do Shea, protagonizado obviamente muito pelo Shea. Também acho que o KC está a brincar muito com o fogo, pelo menos brincou muito com o fogo neste jogo 3, ao não ter o MVP da liga, como queiram chamar, ao não o ter muitas vezes com a bola na mão. Viu-se muitas posses de bola em que ele estava a começar fora da bola, e isso é um grande risco, particularmente quando tens um Shea na tua equipa, particularmente, e também pela questão de teres um J-Dub que aquilo cada vez que ele vai fazer uma drive pela esquerda, as coisas não correm bem. O Chet, como já mencionei, ele quando começa a driblar, a bola está muito alta e é muito fácil para conseguir ali sacar o roubo de bola e poder partir para a transição. Mas foi muito por aí. Eu acho que o KC, apesar de tudo, não jogou mal, mas acho que teve a brincar um bocadinho com o fogo. Obviamente que as coisas mudaram um bocadinho para o jogo 4, como é por mais que óbvio, mas acho que neste jogo 3 brincaram muito com o fogo e estão a brincar muito com as posses de bola em que o Shea não inicia o ataque. Estão a brincar muito, e teres um Nembhard que está a fazer uma época defensivamente nos playoffs a todos os momentos astronómica, não ajuda muito. E os Pacers, muito mérito para o Ricardo, lá estão a fazer um excelente trabalho a defender os OKC. O OKC ainda não descobriu a melhor forma de conseguir atacar esta defesa dos Pacers, porque já tentaram com o Chet e com o Isaiah Hartenstein, já tentaram só com o Chet lá dentro, já tentaram tudo e mais alguma coisa, as coisas não estão a resultar. Talvez, se calhar, possamos ver aqui para o jogo 5, não faço ideia, possamos ver se era um Caruso a jogar no 5 inicial, porque acho que era um jogador que estava mais garantido do que propriamente o Cason Wallace neste momento, apesar do Cason Wallace ser um excelente jogador. Mas novamente, isto foi uma boa vitória para Indiana, muito protagonizado pelo banco. 5 roubos de bola do McConnell, que é incrível, e o Mathurin, que ele não está sem medo nenhum, ele não tem medo de atacar o pintado. Ele conseguiu, se não estou em erro, só que vendo rapidamente, foi 8 vezes à linha de lance livre, que não é muito normal por parte do Mathurin, o que demonstra o medo que ele não tem de atacar o pintado, de sacar a falta,
e para o Milan saiu. Boa vitória para a Indiana mesmo assim. Boa vitória. E já agora que estavas em destaques individuais também, atenção, ele não teve bem o jogo todo, porque também teve doente, foi o Miles Turner, mas apareceu, lá está nessa parte final, ali com aqueles abafos ao set, que aliás houve um momento que foi até back-to-back, ele faz o abafo no triplo e depois a seguir o set vai tentar atacar o sexto e ele, pum, outro abafo. E depois também fez ali um afundanço, também ali importante. Lá está, o resto do jogo não correu bem, pronto, porque depois o Rico Carlisle esclareceu que realmente ele não estava bem, não estava, mas até pareceu curiosamente em boa hora e talvez muita gente não estava à espera, porque ainda por cima uma pessoa doente chega à parte final e depois não sei quantos minutos de jogo, mas lá está. E ainda bem que para a Indiana apareceu, porque realmente foi até também um dos fatores importantes para esta vitória de Indiana. De resto, também concordo com o que vocês estão a dizer. Com o Caruso que está, também, já vamos falar também, e já agora fazendo a ponte para o jogo 4, o Caruso está a ser um jogador espetacular e no jogo 4 que o jogo Oklahoma City Thunder ganhar o jogo. É verdade que toda a gente fala do Shea, que é verdade que o Shea naqueles últimos 5 ou 6 minutos marcou 15 pontos, ficou na história da NBA, das finais da NBA, nenhum jogador desde 1971 faz 15 pontos nesse espaço de tempo, lá está no quarto período, tudo isso. Mas o Shea, até esse momento, não estou a dizer que estava a jogar muito mal, não estou a dizer isso, mas não estava a ser, lá está, o Shea MVP, o Shea super estrela isso. E o jogo Oklahoma City Thunder, que entraram no quarto período a perder, e como eu disse, o feitiço... Sim. E como eu disse, o feitiço virou com o feiticeiro, desta vez foi o contrário. O Oklahoma City Thunder fazem um comeback ao jogo, ou seja, parece que inverteram os papéis que estávamos um bocado habituados a ver. Inverter os papéis, mas, lá está, queria dizer que o jogo City Thunder estava a perder por apenas, lá está, por esse valor, porque Caruso e o J-Dub fizeram grandes jogos. Caruso, lá está, nos dois lados do campo, sinceramente. Era isso mas que eu queria... ia pegar na parte e tu falaste do J-Dub, porque o Gonçalo falou e bem da questão de quando o OKC avança no terreno e chega a uma altura do jogo em que a bola não está nas mãos do Shea. Isso é devido à defesa dos Pacers. Viu-se isso na série contra os Knicks, em que já chega uma altura que o Jalen Brunson já não consegue estar a levar a bola para a frente, porque é um desgaste enorme de te levar para mim, principalmente com o Nembhard, mais do que o Nesmith, mas são jogadores bastante físicos e aquilo acaba por cansar. E a diferença, já que pegaste no jogo 4, Cirilo, a diferença do jogo 4 para o jogo 3 é que no jogo 4 houve Jay Williams com a bola ia conseguir penetrar, ia conseguir atacar, ia conseguir ser uma arma. O que obrigou a defesa de Indiana a lidar com o jogo de forma diferente e que fez com que o Shea também pudesse ali um bocadinho mais de espaço para aparecer e ser o MVP, mostrar porque é que foi o MVP da liga. Só essa maneira como os Pacers defendem, uma equipa não consegue ganhar aos Pacers tendo só um ball handler. Tem que ter ali outras opções para libertar o principal. E acho que aí é que o J-Dub é muito importante estar bem e estar a conseguir fazer bem esse iniciar das jogadas. Exato. E não esquecer que também era uma coisa que eu esqueci. Houve um ajuste do Mark Daigneault que apostou no Double Big, desculpem, no Hartenstein e no Chet Holmgren. Que, Gonçalo, passando para ti, achas que teve influência neste jogo e gostaste já agora desta mudança tática do treinador do Oklahoma? Esta mudança tática eu acho que ele próprio já sabia que isto não ia melhor. Não é ele saber que isto não ia correr bem, porque eles tecnicamente acabaram por vencer a partida. Eu digo mais no sentido de no jogo 1 ele rapidamente entendeu que o line-up com Chet e com Hartenstein não resulta, mudou logo no imediato, se não erro, no jogo 2 só para manter o Chet. No jogo 3 continuou apenas com o Chet e agora no jogo 4 faz este ajuste. Eu não acho que tenha sido este o fator determinante para a vitória. Eu acho que foram outros, como eu já o disse, mas já lá vamos. Mas não quero estar já a tocar num ponto que eu particularmente não gosto muito de tocar. Mas eu acho que o line-up com Double Bigs demonstra claramente, não é que está ele a começar a ficar sem ideias, ele quis tentar algo diferente e
de certa forma resultou, mas nota-se claramente que não é este o estilo, porque Indiana joga de uma forma demasiado rápida para conseguir ter lá dentro de campo dois bigs como o Hartenstein e como o Chet. Porque o Indiana, tendo um Miles Turner ou tendo um Siakam está a fazer uma excelente série, ter um Miles Turner também que está a fazer uns bons playoffs, muito facilmente colocando um ou outro no Siakam e no Miles Turner, o Miles Turner rapidamente vai colocar-se cá dentro, vai colocar-se cá fora para tentar o lançamento exterior. Tens o Siakam, depois quando está a ser defendido pelo Chet, o Chet é completamente comido pelo Siakam, porque o Siakam é um excelente jogador no post-up, no posto mais baixo, digamos assim. Novamente, eu acho que o ajuste, eu não teria feito este ajuste. Por acaso correu bem, porque eles acabaram a vencer a partida, atenção, mas eu pessoalmente não o teria feito. E particularmente porque o próprio treinador do OKC também percebeu rapidamente que colocar o Hartenstein neste line-up Double Bigs não era a melhor opção, porque o Hartenstein acabou com apenas 21 minutos. Portanto, acabaste por ter o Caruso, que era aquela situação que eu estava a falar há pouco, acabaste por ter mais tempo o Caruso dentro de campo e tiveste muito menos minutos do que esse no Wallace nesta partida. Eu fico um bocadinho, não é bem incomodado, mas a estranhar um bocadinho esta rotação, esta mudança nos minutos de um jogo para o outro de uma forma tão repentina. Pelo menos eu pessoalmente fico sempre um bocadinho ali no limbo, digamos assim, nesse aspecto. Mas colocar o Caruso a jogar mais minutos mostra claramente que era o tal ajuste que eu estava a falar há pouco. E até foi algo que foi muito falado depois do jogo 3, que era claramente aqui um ajuste que era muito necessário, porque o Caruso não só, é verdade que perdes um bocadinho o banco, no entanto, ganhas muito no 5 inicial. E tens um jogador como o Caruso ao lado do Shea, o Shea agradece, porque o Shea consegue ali também muitas vezes desenvolver-se ali num Nembhard ou num Nismith, porque tens os bloqueios diretos do Chet ou do Udor ou do Caruso ou do J-Dub, seja quem for, e para conseguirem também dar conta do recado. No entanto, apesar da vitória, eu continuo a achar que o OKC ainda não conseguiu descobrir a pólvora para conseguir atacar este line-up esta equipa de Indiana. Não é dizer que Indiana tem o número da OKC, longe disso, porque acho que esta série está a ser uma série demasiado equilibrada para achar isso, mas estou a ver Indiana mesmo assim, apesar da derrota e apesar de também terem perdido também o jogo 2 em OKC, eu ainda continuo a achar Indiana algo confortável com o rumo que a série está a levar. E particularmente sobre o OKC, demonstra muito sobre aquilo que é a falta de soluções desta equipa, quando muitas das posses de bola foram sempre à base dos matchups, do 1 para 1, de explorar o mismatch. Foi sempre isto. A OKC acabou com apenas 11 assistências no jogo inteiro. Por norma, 11 assistências consegue uma Haliburton num só jogo. O OKC conseguiu 11 assistências em 48 minutos de basquetebol. Isto é não só mérito da defesa de Indiana, é um facto, mas também é muito de mérito por parte da equipa técnica do OKC por não conseguir encontrar outras formas de conseguirem, novamente, não é o experimentar, porque nos playoffs não há experiências, mas fazer algum tipo de ajustes que sejam suficientes para que possam tornar o ataque um bocadinho mais fluido. Porque o que isto foi no jogo 4, com todo o respeito por OKC, isto não foi basquetebol, isto foi um conjunto de 5 amigos que foram ali jogar para o parque contra outros 5, contra uma equipa de basquetebol, andaram a jogar 1 para 1, depois de vez em quando o apito ia a favor deles e acabaram a vencer a partida. Aquilo foi de uma forma pouco convencional, que eu acho que o OKC acabou por vencer a partida. Mesmo assim, não desgostei de ver o jogo do Chet, como tu mencionaste, eu acho que o Caruso foi claramente o melhor jogador da equipa, mas eu, se fosse OKC, não estaria contente por a série estar 2-2, mas estaria de certa forma preocupado porque a série podia estar 3-1. Eu acho que este jogo 4 foi a oportunidade de ouro para a equipa de Indiana de poder. Eu diria mesmo fechar a série, porque eu acho que vencendo o jogo 4
acho que tem algumas condições para conseguir vencer a partida em OKC, apesar de ser fora de casa. Mas, novamente, é o basquetebol, as coisas nem sempre... Há sempre alguns fatores externos, digamos assim, ou que fazem parte da partida, mas não fazem parte do jogo jogado, mas é o que é. Mas fiquei um bocadinho incomodado com o apito, se é que posso tocar um bocadinho nesse tópico, porque eu vi isso muito no jogo 3, particularmente. Os árbitros começaram a ter um critério muito, muito apertado, em termos de faltas e faltas cometidas ou o que seja. Mas os árbitros, a dada altura, pararam com isso e começaram a alargar um bocadinho o critério, porque sabiam perfeitamente que se mantivessem aquele registro de faltas no jogo 3, o GW não acabava o jogo, tinham de chamar, e uma equipa e a outra tinham de chamar jogadores da G-League só para poderem terminar uma partida de uma final da NBA. É este o nível que estamos a falar. Nesta partida não se viu isso. Nesta partida viu-se muito o critério muito rígido a manter-se, e particularmente ali mais naquela fase mais final, que eu acho que foi assim um bocadinho estranho, mas isto é apenas são apenas os meus 2 cêntimos, como eu costumo dizer, mas não fiquei um bocadinho desagradado com aquilo que vi, porque OKC venceu sem jogar basquetebol e venceu uma partida que para mim, para terminar, para mim não foi uma partida de basquetebol, que foi assim uma coisa um bocado estranha. Digamos que eu acho que há forças exteriores e forças superiores que não queriam que a série ficasse 3-1 para o pior seed, digamos assim, destas finais. Mas este jogo 4, e eu percebo a malta que faz comparação no jogo 1, não é? Tal recuperação histórica, sei que o jogo 1, mas é o espelho, ou seja, o tal inverso. Porque se formos a ver o jogo 1 também não foi um jogo assim tão bem jogado. Foi emocionante, não é? Por causa do tal comeback. Este também jogo também foi emocionante por causa do tal comeback e do cheio, os tais 15 pontos, essas coisas todas. Mas a nível de jogo jogado, não foi... Percebo o que queres dizer. Não foi assim tão bem jogado. Tal como no jogo 1. Aliás, os Pacers, no jogo 1, admitiram, nós ganhámos e não jogámos assim grande coisa. Eles próprios admitiram. O Pascal Siakam, o Haliburton, quando foram para o balneário, disseram isso. E atenção, eles têm razão, não é? Acho que os Standard ainda jogaram pior neste jogo 4 do que dos Pacers no jogo 1. Sim, tenho essa ideia. Também tem essa sensação que basicamente lá está. Como eu estava a dizer, tipo, o Caruso também fazem o jogo. Sim, mediocrezinho. E quando tu estavas à espera lá está, os últimos 6 ou 5 minutos, tu estavas à espera, bem, clutch time, os Pacers vão fechar isto, não é? Porque é o habitual, não é? É onde eles sentem, como disse há pouco, é a praia deles, não é? E chega ao fim, eu estava à espera de mais. Mas lá está, é um bocado, o que eu quero dizer é que, tipo, o jogo Oklahoma City Thunder tem que agradecer ao Caruso e ao J-Dub, e obviamente, pronto, o Shea, por causa daqueles, os últimos minutos, porque realmente foram os jogadores que mais mereceram a vitória do Oklahoma, sinceramente. Mas diz, Rafael. Eu acho, e voltando um bocadinho atrás aos ajustes feitos, eu acho que um ajuste que passou assim um bocadinho debaixo do radar foi o ajuste aos minutos do Shea, que faz menos 3,5 minutos na primeira parte do jogo. Parecendo que não, acaba por jogar mais no segundo período, mas está mais no segundo período, na segunda parte, mas se calhar essa diferença de frescura, 3,5 minutos, parece ridículo, mas não é. Ajudou naquele clutch a estar melhor. Pode ter ali um pequenino ajuste, porque ele normalmente joga o primeiro período inteiro e desta vez jogou metade, excessivamente, do primeiro período e jogou depois no segundo período. Normalmente não joga nesse início do segundo período, tal como, por exemplo, nos Indiana o Haliburton faz também no início ao segundo período. Acho que esse ajuste pode ter feito ali um bocadinho de diferença. Agora aqui o resto é assim, os Pacers podem muito mais do que para mim, muito mais do que o Standard no jogo 1, podem martirizar-se por não terem feito 3-1 neste jogo. Jogam os Oklahoma City Thunder fez no jogo inteiro. Oklahoma fez 111 pontos. Acertou 3 triplos o jogo inteiro. Acertou 1 na primeira parte, 2 na segunda parte. E mesmo assim, 11 pontos para o OKC.
Ok, foram 34 pontos, foram na linha de lance livre. Está bem? Mas, mesmo assim, os OKC não acertaram triplo. Lançaram, está aqui, 18%. Sim, eles vão Quer basicamente... E depois os Pacers também não fazem melhor, lançam 11-36. Também aquilo chegou uma altura que foi mandar tiro ao boneco. Como costumo dizer, mandar um bocadinho de tiro ao boneco. E é uma coisa para ir. O Gonçalo falou das forças exteriores, como costumam dizer, do extender. Eu acho que o maior extender desta série foi mesmo os próprios Indiana Pacers, em que o jogador que entra no quarto período com mais pontos faz um lançamento e acaba com mais pontos mesmo na equipa, que foi o Siakam. Porquê? O que é que se passou para deixar de dar a bola ao Siakam? Siakam chega ao quarto período com 20 pontos, a liderar a equipa em pontos, faz um lançamento, falhou. É o quê? Se queremos fechar o jogo, não podemos dar a bola ao jogador que nos está melhor. Um jogador que até assim, mais ou menos, foi chamado a atenção pela sua falta de agressividade, que a trouxe neste jogo 4, que o Pascal Siakam. É um bocadinho, para mim, o grande tiro no pé foi aqui. Os Pacers não souberam, e é estranho. Como o Cirilo disseste, estou na praia deles e parece que desta vez a praia estava um bocado com rochas a mais. E eles não perderam-se ali na praia. Ou estava a areia muito quente, que eles até... Ai, está-me a queimar. Aquilo estava a queimar. Em casa, o público de Indiana está louco com aquilo. As celebridades todas a saírem, Terry Crews a sair, toda a gente a ir a apoiar a equipa no jogo. Gonçalo, não, desculpa, é o Rafael. Porque é muito simples, porque para além da questão, e já não vão à final já há 25 anos, que é verdade, tem esse peso, não é? Mas estes adeptos sabem que nós sabemos bem que para tu ganhares o título, ou teres uma oportunidade, lá está aqui, o jogo como a Cidadana e os Pacers têm, pá, eles podem ter agora, mas para o ano já podem não ter, porque isto estamos numa fase de paridade da Liga. Aliás, quando nós vimos com aquela conversa dos 7 vencedores da NBA diferentes, não sei quantos finalistas diferentes, isto tudo demonstra a paridade, ou seja, estamos a ver os Pacers agora, mas se calhar pode não ser os Pacers, pode ser os Cavs, e depois regressa os Celtics no ano seguinte, ou seja, e chega ao fim, como sabemos, uma lesão muda tudo, não é? Como podemos ver, mudou bastante aqui a NBA. Já lá vamos com as trocas dos Orlando Magic, que acho que é um bocadinho a reação ao que pode acontecer no Oeste no próximo ano. Mas deste ano, eu acho... Eu falei aqui logo que os Pacers não fazem um grande jogo. Os Pacers não fazem um grande jogo porque acabam por lançar a porcentagem de lançamento acabou por ser pior do que o OKC. 42% para os Pacers, 47% para o OKC. Luta nas tabelas, claramente para o OKC. 12 saltos ofensivos contra 7. E mesmo defensivos, não conseguiram ter mais defensivos. Aquilo foi mesmo... Tiveram mais 10 assistências. Ok? Pronto, é bom, mais assistências, conseguiram ali jogar de outra forma. Acho que as transições dos Pacers e a maneira como eles fazem a transição, e há tantas assistências nas transições, também ajuda a camuflar um bocadinho a maneira como os Pacers jogam no ataque. Também é muito o matchup hunting, a caçar ali o mismatch. Claro, mas as transições ajudam ali, claro. Portanto, isto... roubos de bola, foi muito renhido e caiu para o OKC. Sim, e os Pacers ultimamente não têm ganho assim a luta dos turnovers, lá está, os tais roubos de bola. Não tem sido... Eu acho que esta derrota em jogo 4 é mais penalizadora do que uma derrota em jogo 1. Isto entre uma fase de decisão e o momentum, sabemos aqui, o momentum nisto é muito, muito importante. E acho que os OKC olham para isto e pensam, bem, o nosso pior jogo para ir dos playoffs conseguimos ganhar. Pessoal, jogo 5 é para jogo 5, jogo 6 é para ir, para dar cabo disto, para... Pessoal, vamos a dar triplos, 3 triplos em 16. Meu Deus, parece eu a lançar ali na rua e não tão bom. Acho que é uma daquelas derrotas que pode fazer os Pacers pensarem, pá,
este jogo fomos perder esta oportunidade de levar isto para 3-1. Podemos não ter outra oportunidade assim. Sim, e o tal 3-1 pode ser um bocado simbólico no sentido de 3-1, tirando um caso, que nós sabemos bem, que foi em 2016, o resto foi... Tem peso. Mas diz, Gonçalo. Eu acho que o jogo foi agora, à parte dos extensores e afins, eu acho que o jogo foi mesmo perdido no quarto período. A Indiana estava a vencer por 10 quando faltavam cerca de 10 minutos para a partida terminar. Quando faltavam 3 minutos estavam a vencer apenas por 3, e quando faltavam 2 minutos estavam a vencer apenas por 1 ponto. Isto foi acho que fizeram um lançamento. Os últimos 3 minutos, sim, já não lembro bem a coisa, mas foi uma run 9-0. Os últimos 2 minutos, não vai dos 3 minutos a faltar meio minuto, foi uma run 9-0. Os últimos 5 ou 6 minutos eles fazem 2 pontos ou 1 ponto. Exato. Como é que é possível? E é algo inexplicável, não tem assim grande explicação. Acho que foi mesmo o próprio Haliburton também o disse. Ele também não tinha feito um bom trabalho na questão de manter o ritmo da partida. Também a nível de lançamentos, foi uns lançamentos um bocadinho fora do normal para aquilo que é o normal, digamos assim, de Indiana. Eu acho que é mesmo ali uma questão. Eu não digo que tenha sido o nervosismo ou tenha sido a falta de experiência, porque, meus amigos, fomos pela falta de experiência. Há muitas equipas na NBA que nem deviam estar nos playoffs à conta disso, mas tudo bem. Mas eu acho que é simplesmente por essa questão. Eu acho que simplesmente tiveram um período, as coisas não correram bem. Calhou, infelizmente para a Indiana e felizmente para o OKC, calhou ser o quarto período do jogo 4, quando eu acho que a Indiana, mesmo assim, durante os 3 períodos desta partida, estava a fazer o suficiente, não sei se para ganhar, mas para tornar o jogo competitivo. Acho que, apesar de tudo, acho que foi um bocadinho... É a tal questão. Tal como a imagem do jogo 1, eu aposto que o KC saiu do jogo 1 a pensar: caramba, devíamos ter ganho. E tivemos agora no jogo 4, Indiana a chegar ao balneário e a pensar: epá, tínhamos este jogo ganho. Porque podemos ter o tal 3-1, não é? Podemos ter o 3-1 no bolso, não é? Desculpa, era só pegando numa coisa que tu disseste há bocado, Gonçalo falou do jogo 3. Se tu disseste, se tivéssemos um cheio ao nível dele, este jogo caía para o KC. Tivemos um quarto período com cheio ao nível dele, caiu para o KC. Portanto, isto... E também falaste que está, os jogos, as equipas estão tão bem encaixadas também, pode cair para qualquer um dos lados. E o Shea tem um jogo em que faz 24 pontos, que foi o pior jogo da série, 24 pontos, e eles perderam. Perderam por ali uns detalhes. Neste jogo ele aparece no quarto período a fazer bater recorde, 15 pontos, pronto. E isto podem dizer, só os OKC só ganharam o jogo porque o Shea bateu um recorde. Ok, no jogo 3 o Mathurin também fez playoff career high, quer dizer, se não fosse o career high... Essa malta que diz isso deve ter visto aquele vídeo do YouTube da NBA dos últimos 6 minutos. Pronto, por amor de Deus, não é? É o que pelo menos é a minha opinião, atenção, não é? Não, eu peguei nisto porquê? Porque é um bocadinho como as equipas estão tão equiparadas, ou ao menos estão a jogar de forma tão equiparada. Podia ter muito bem ir 3-1 para Oklahoma com o Thunder a fechar. Como isto está. E vai 2-2 e eu acho que vai a 7. Eu acho que vai a jogo 7. Sinceramente, sim, acho que isto vai a 7 e alguém vai chorar muito e pronto. Era essa a próxima questão que eu ia chegar. Porque agora muita gente, pronto, e era mesmo as pessoas que tinham as vassouras para o KC, que iam limpar isto, que agora disseram que isto pronto, o Oklahoma vai ganhar isto, tipo, já a meter o funeral na série. Calma. Até pode ser que o Oklahoma City Thunder vão... o Oklahoma City Thunder até pode ganhar em 6 jogos. Sim, até pode ganhar. Há essa hipótese, atenção. Há essa hipótese. Mas não acho que... por amor de Deus... Ou os Pacers, não é? Mas ou seja, eu não concordo, ainda por cima, já vimos estes Pacers que já provaram, lá está, ganharam o jogo 1 da maneira que foi, ganhou o jogo 2 e basicamente aquelas previsões das vassouradas já foram todas à vida, não é?
E mesmo assim há aquela malta que, isto... Não, calma. Mesmo que perca um jogo 5, atenção, mesmo que perca um jogo 5, é verdade que perdendo o jogo 5, o jogo como se está uma vitória, não está fechado. Isto está 2-2, meus amigos. Está 2-2, é tipo, vamos lá ter calma, por amor de Deus. Mas há sempre, e nós sabemos, há sempre aquele pessoal que vê os jogos, independentemente de sendo playoffs ou não, o que aconteceu num jogo reflete o resto da série. Está feito. Este jogo foi assim, acabou. Está série fechada, vamos para o próximo. Não, isto é a melhor de 7, a melhor de 4 por alguma coisa. Uma coisa é tipo, imagina se vou bater aqui na mesa, que o Haliburton tem uma lesão e falha o resto das finais. Aqui, ok, pronto. Estás a ver? É uma coisa que ficavas assim, pronto. Como foi, por exemplo, o Tatum, não é? O Tatum lesionou-se no jogo 4, os Knicks estavam a ganhar 3-1, e eu pensei, bem, isto está fechado, não é? Os Celtics podem ganhar um jogo, mas os Knicks devem fechar isto, não precisa ser Tatum, não é? E o Porzingis assim, todo doentinho, não é? Pronto, agora doentinho, não é este caso. Doentinho, coitado. Doentinho. Foi uma gripezinha, pá. Foi mau timing também. Foi mau timing. Foi, claro. O Porzingis sabe muito maus timings em relação a lesões. Mau timing, mas pronto. Mas, Gonçalo, passando para ti também, resposta assim rápida para avançar, lá está para falar das questões da off-season. Isto também para ti não está fechado. Isto, por amor de Deus, não vamos ter já aqui um caixão para a Indiana, não é? Ou isto já fecha isto. Acho que isto já é um bocado overreact, não é? Eu acho que este jogo 5 vai ser extremamente importante para definir o campeão. Que eu acho que quem quer que ganhe daqui é bem capaz de ganhar depois a seguir o jogo 6. Sim. Vale tanto para um lado como para o outro. Pronto. Eu acho que vai ser mesmo um jogo extremamente importante. Eu acho que neste momento tanto uma equipa como outra merecem obviamente também vencer. Gostava muito de ver uma negra, de ver um jogo 7, como é óbvio, gostava muito. Já temos saudades, já temos saudades, não é? Sim, particularmente ficar contente com o facto da minha equipa de ver um jogo 7 em que eu não tenho de estar preocupado se a minha equipa ganha ou perde. Eu estou de consciência tranquila, porque sei perfeitamente que ganho uma ou ganho outra, eu fico contente, percebem? Fico contente. Mas é isso, eu acho que vai ser um jogo muito, muito importante, como é mais que óbvio. Está neste momento 3-2, só que neste momento estamos a falar de apenas um jogo de um lado, depois vai para o outro lado, depois acaba no outro lado, portanto já não há aqui o 2 em casa, o 2 fora de casa. Mas acho que estamos a ter uma boa série, tal como da mesma forma também consigo ver, por exemplo, sei lá, uns OKC a vencer o jogo 5 e depois Indiana a vencer o 6, ou Indiana a vencer o jogo 5 e o OKC a vencer em casa em Indiana, só para tornar as coisas aqui um bocadinho mais imprevisíveis, digamos assim. Exato. Como eu já vos disse, já tive a oportunidade de dizer, que já me perguntaram sobre o que é que eu acho que vai ser o desfecho. A minha resposta é muito simples, eu não faço a mínima ideia. Portanto, mas é isso. Não, o Gonçalo é daqueles que é assim, eu quero desfrutar, eu não quero saber o resultado, eu quero desfrutar e que isto vai a jogo 7 e está tudo bem. Eu, tendo em conta aquilo que nós já vimos, os teatros, entre aspas, que já vimos dos Indiana Pacers, mesmo que os OKC ganhem o jogo 5 e ganhem por 40 e seja uma derrocada completa dos Pacers, o teatro dos Pacers, eu vi-os a ganhar o título em jogo 7 em Oklahoma. Sim. Rafa, em jogo 7, meu amigo, é 50-50. E eu nisso, vantagem caseira. Estes Pacers são. E não só, o jogo 7, a vantagem caseira, não vou dizer que não é fator, obviamente que é, mas não é um enorme fator, sinceramente, porque é jogo 7, ainda por cima de umas finais, pelo amor de Deus. Mas pronto. Sinceramente, jogo 7, jogares o jogo 7 em casa, eu sentiria a pressão o apoio do público, sim, mas também é a pressão do público. Assim que falhares, começam logo aquilo. Jogar em casa às vezes não jogo assim de alta pressão. O Rafael está a dizer isso, pronto, porque é adepto dos Knicks, não é? Os Knicks, pronto, coitados deles. Havia jogos com essa Square Garden. Tens mais piques para dar a alguém ou não? Não. Começar, Antes de falar disso. Já deste tudo.
antes de falar disso, não, piques minhas em casa, não tenho umas piques aqui em casa. Mas antes de falar disso, vamos falar, lá está, também é coisa rápida, da renovação de Steven Adams, renovação de 39 milhões por 3 anos, dá 3 milhões anuais, basicamente é mid-level, vamos dizer assim, uma renovação mid-level, que é justificável, atenção, e que merece, porque realmente Steven Adams teve um papel importante nesta época, não só dos playoffs, como também na época regular, principalmente na reta final dos Houston Rockets, e merece aqui, lá está, esta renovação, para lá está um posto suplente normal aí dos... Embora vai jogar, e já vimos, mesmo nestes playoffs, a jogarem ali o Sengun e o Steven Adams juntos. Só que pronto, isto aqui, claro que a nível financeiro, embora não é nada de grave, atenção, nada de grave, pode implicar os Houston Rockets ter que ser mais cuidadosos por causa da questão da second apron, com esta renovação eles ficam ali, e claro, se caso ativar os team options do Fred VanVleet, do Landale, essas coisas, e alguns outros jogadores, o Aaron Holiday, salvo erro, mas pronto, estão numa situação um bocado ali de cuidado, mas isso é fácil, como eu digo, de escapar, porque tem essas team options que podem se safar e afastar-se disso, e também a questão, por exemplo, pegando na team option do Fred VanVleet, é cada vez mais notório que essa team option vai ser usada para uma troca, seja Kevin Durant, seja Giannis. Acho que é cada vez mais evidente isso. Gonçalo, passando para ti, também tu gostaste desta renovação que até comentaste comigo e realmente é justo, não é? Tal como a minha opinião também é dessa, não é? Sim, 13 milhões é um contrato para o contexto da NBA, é um contrato bastante simpático. Gosto muito do Steven Adams, acho que é um excelente posto suplente. Acho que quer faça parte do futuro ou não dos Rockets, eu pessoalmente acho que ele podia fazer parte do futuro dos Rockets. Acho que foi uma boa contratação, foi importante ali em muitos momentos naquela série da primeira ronda frente aos Warriors, particularmente porque o Chingun teve ali propriamente uma série muito, muito boa pessoalmente, do ponto de vista individual, mas sim, boa renovação, contrato de 3 anos, 13 milhões por ano. Não faço ideia se é daqueles contratos que vai aumentando com o passar do tempo ou se é daqueles contratos que recebe sempre o mesmo valor anualmente, mas independentemente disso, acho que novamente, é um bom contrato, uma boa renovação, um jogador que faz ali falta ao banco desta equipa. Agora vamos ver também como é que vai ser também o futuro desta equipa dos Rockets, porque também estão ali muito envolvidos em possíveis trocas ou não de certos jogadores. Era o que eu ia perguntar. Quão amigo... Desculpa, Rafael, só para clarificar a questão do contrato do Gonçalo, é descendente, só estava a querer... eu tinha a noção que era descendente, só os valores, é 14 milhões, 13, 12, ou seja, está muito bom. Aliás, o seu último ano de contrato vai ser 6% de cap, por exemplo. Diz, Rafael. A minha questão era, quão amigo, eu não me lembro, quão amigo era o Steven Adams do Kevin Durant? Quantos amigos eles eram? Não me lembro. Eles devem ter alguma relação, é verdade, não é? Depois de tantos anos. E quão suplente fica o Steven Adams este ano? Vieram o Kevin Durant. Pronto, não sei, são questões, não é? Que ele estava aqui vai ter sempre espaço, mesmo que vê o Kevin Durant, acho que vai ter sempre. Não, se cá está. Eu digo é quem pode sair, não sei que raio que podem trocar ali e tudo. Eu não acredito, mas pronto, não sei. Já vi trocas este ano assim menos saudáveis mentalmente, portanto, pronto. Não sei, mas acho que acho que o Steven Adams parece confortável no Houston. Acho que é um jogador importante ali, um jogador com mais experiência e que aquela juventude toda, acho que é um bom role model para ter na equipe. Portanto, acho que é um bom contrato, é uma boa renovação. Acho que para ambos, ainda por cima em contrato descendente, acho que é ótimo. Acho que não há fim grande a dizer. Agora, passando para a grande troca. Sim, que é uma grande troca. Dos meus Orlando Magic. O Rafa já está a sorrir. Desmond Bane foi para os Orlando Magic. 4 picks para a ronda. Acho que juntaram mais... não, juntaram mais uma pick. Não, estava a ver se tinham juntado mais uma pick entretanto. Tu gostas de me picar. 4 picks de Desculpa. Eu passo episódios e episódios a ouvir comentários sobre os Knicks. Por favor, por favor, não me digas isso. Não me digas isso.
4 picks de primeira ronda que os Orlando Magic deram. A pick deste ano, a pick 16, não foi a pick 25. Eu queria que fosse essa, mas pronto, deram a pick 16. Pronto. A pick do próximo ano, atenção, à partida vai ser dos Phoenix Suns, porque essa pick tem uma questão que é de swap. Ou seja, como é que eu vou explicar? Essa pick era swap dos Wizards, mas os Magic também estão lá metidos. Como é que isto é? Há 3 picks para o ano envolvidas. Só que o dos Wizards vai ficar com a melhor classificada, os Magic vão ficar com a segunda e a última vai para os Phoenix Suns. Que à partida, a melhor classificada é os Wizards, porque não estou a ver os Wizards a fugir ali do top 8 ou coisa assim. Vai estar ali no top 5, top 6. Os Phoenix Suns, à partida, e lá está, com esta saída de Kevin Durant e não sei o quê, não sabemos o que vai acontecer com o Bradley Beal, ou se vai ser dispensado, ou whatever. O Phoenix Suns também vai ser uma equipa de lotaria. E até, muito provavelmente, top, olha, como foi nesta pick deste ano, embora foi para Houston, 10º lugar, 9º até 8º, ou até com sorte de lotaria, até pode coisa. E depois, por fim, a pick dos Magic vai para os Phoenix Suns, que é a tal pior, à partida, vai ser a pior pick do draft do próximo ano. Por isso, e até vou-vos ser sincero, se calhar esse asset é o melhor da troca para Memphis, já agora. Essa pick dos Phoenix Suns. Depois, mais 2 picks de primeira ronda, 2028 dos Magic, 2030, e uma pick swap 2029 com uma proteção top 2. Para além disso, para equiparar contratos, Cole Anthony, que é um bom contrato no sentido para limpar para o próximo ano, que ele tem mais 2 anos de contrato, embora o segundo é team option, pode ser bom para limpar. E o KCP, o Cantavis Caldwell Pope, que realmente não teve assim uma época lá muito boa, vamos ser sinceros. Mas mesmo assim, e já dando a minha opinião, eu sei que ele não teve um ano muito bom, mas eu acho que não é um caso para... agora o KCP tem um mau contrato e estas 4 picks, uma era do KCP, para pagar o KCP. Vamos lá ter calma. O KCP tem uma má época. Verdade, tudo muito bem, mas não é uma má época, vai limpar os últimos 5, Ele 6... já não é dos Magic, já não é problema teu, não te chateias mais. Sim, foi mal, sim. É um mau contrato agora. Não é o teu, não te preocupes. Não acho assim um mau contrato. Há uns... Então, se formos para esse barómetro de KCP e mau contrato, então, já aí... Não é. Todas as equipas têm... Tenho que aquilo que ele está a receber, aquilo que ele deu aos Magic, não foi... Desiludiu, pronto. Desiludiu em relação ao contrato que os Magic lhe deram. Pronto, é um bocadinho isso. E a idade não volta para trás. Portanto, é difícil que ele dê aquilo que se quer. E também é diferente dar aquilo de uma equipa de topo e depois dar numa equipa ali que ele tem mais defesa, digamos assim. E embora ele defensivamente, acho que esteve sempre de bom registro. Claro que no ataque a bola não entrava, isso, mas também uma coisa é jogar já a ver de LeBron James, de um Jokic. É o que é. Mas pronto, o Cole Anthony foi o nosso capitão, embora isso já houve mudança de capitão durante a época por causa do Suggs e depois voltou atrás por causa da lesão de Suggs e pronto, mesmo assim já estava-se a prever que o Cole Anthony não ia sobreviver mais uma época dos Magic. Sobre o Desmond Bane, e já disparando aqui o meu comentário, depois passando para vocês também dar um rápido comentário. Atenção, é upgrade, é verdade, comparando com o CP, obviamente, não é? Defensivamente, os Magic perdem grande coisa, a meu ver. No ataque, claro, dão um belo upgrade. Que é a tal criação de lançamento, um jogador que sabe ter a bola na mão, pode dar um desenraste no playmaking, a meu ver. Mas lá está. Ou seja, eu estou a esquecer do resto. O problema é que vem o resto, não é? Que isto é um movimento all-in. E é este núcleo de jogadores. Agora, se perguntam-me, Cyril, com esta equipa, qual é o teto dos teus Magic? O teto dos Magic é ir às finais da conferência próximo ano. Sim, temos hipóteses para a questão dos Celtics e isso. E se calhar mais um ano. E se calhar mais um. Se calhar. E pronto, podem-me chamar que estou pessimista. Porque eu não vejo esta equipa... Claro que pode acontecer uma surpresa como foi os Pacers, vão às finais e isso. Mas não vejo, não estou muito otimista. Porque não é... Minha opinião. Somos uma equipa, antes da troca, de primeira ronda. Mesmo que toda a gente tivesse saudável, essas coisas todas, nós íamos ficar quarto e quinto lugar e nós íamos ser eliminados na primeira ronda pelos Pacers. É o que é.
não é por mudar um KCP para o Desmond Bane que vai subir 3 ou 4 degraus. A meu ver, não é. É a minha opinião. Eu acho que lá está, como digo, o teto desta equipa antes da troca era a primeira ronda e talvez segunda. Com o Desmond Bane, para mim, é finais de conferência. Não vejo mais isso. E estamos a falar do Desmond Bane, que já não é um jogador jovem, já vai fazer 27 anos. E acho que, pronto, já é um jogador que já está a entrar no seu prime, a meu ver. Já não vai dar assim um salto. Mas lá está, gosto do fit, é verdade. Gosto do encaixe, sim, vejo ali sentido. O problema é o resto. É as tais piques. Foram para mim muito, está, tal como a opinião, e o Rafael sabe que nós discutimos isto há um ano, foi como o Michael Bridges, achei overpaid, também acho overpaid neste caso do Desmond Bane. E depois é a questão do contrato, porque o Desmond Bane ganha 24 ou 25% do cap, e isso, a nossa equipa que já está, por causa desta troca, neste Natal, vamos ter que dispensar outro jogador, estão nas team options, por causa da questão de nós agregamos contratos nesta troca, e com isso somos obrigados a ter que dispensar outro jogador, o Moritz Wagner, ou o Caleb Houston, ou o Gary Harris, e mais outro jogador, já não me lembro. Temos dispensão deles, e depois vai ser uma equipa que lá está, por causa destes contratos e da renovação do banqueiro, que vai entrar no próximo ano, vamos ter sempre uma equipa ali quase a beijar a second apron, ou seja, não temos assim grande flexibilidade para mexer, e para além disso, lá está, temos a questão das piques, que atualmente só temos esta pique do draft deste ano, que é a pique 25, não é assim muito valiosa, e a pique de 2032, que é daqui a 7 anos, lá sem se o banqueiro vai ser as coisas Magic, vou ser sincero, isto tudo muda. Opiniões rápidas, Gonçalo, sobre esta troca em si, gostaste de coisas, a minha opinião caminha? Gosto do encaixe, não gosto do preço, ao mesmo tempo, no entanto, tendo em conta os jogadores envolvidos, teria-se sempre de pagar um bocadinho demasiado com picks de primeira ronda. Eu discordo, eu acho que o KCP foi para passar férias, o KCP claramente queria um último contrato bom da vida, porque é a realidade, ele teve um ano a receber pouquíssimo em Denver e foi campeão e foi um grande responsável pelo título de Denver na altura. Ele obviamente merecia o seu contrato, foi ali onde encontrou o dinheiro. Para além do mais, não paga muitos impostos, portanto, nesse aspecto, ele também ficou contente. Portanto, eu acho que nesse aspecto, em termos de jogador, do PEC no global, foi pago em demasia, sim, mas ao mesmo tempo, tendo em conta o jogador que se foi buscar, eu entendo o overpay em questão. Finalmente, Cole Anthony foi-se embora, graças a Deus, já não tenho dúvida, em Orlando a fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é absolutamente nada. Gosto muito do encaixe de Desmond Bane, eu acho que está aqui uma equipa muito interessante, não é equipa para ir muito longe nos próximos em anos consecutivos, mas pelo menos para tentar aqui fazer uma gracinha, diria mesmo já nesta próxima temporada, tendo em conta a situação de Boston, com o Tatum e depois toda a incerteza que possa ali haver sobre Cavs, sobre Knicks se quiserem, enfim. Mas fora isso, gosto da troca. Acho que em termos de encaixe é muito bom, mas obviamente depois também aqui o preço é muito elevado e abre aqui a porta se calhar para Memphis poder atacar um Kevin Durant, porque acho que é uma equipa que tem sido falado muito pouco nessa componente e eu acho que é uma equipa que vai estar envolvida nesse tipo de conversas de alguma forma sobre uma possível troca do Kevin Durant ou para Memphis ou para outra equipa qualquer. Rafael, o que é que achaste da nossa troca de Michael Bridges? Ou a nossa própria troca de Michael Bridges? Muito rápido, acho que mantenho a opinião que mantinha com a troca dos Knicks. São piques para uma equipa boa, potencialmente boa nos próximos anos, como o Jordan do Magic. Acho que não são assim tão... Piques à volta dos 16, 17, 20. Realmente dão ali um bocado de depth, mas isso consegues piques novamente com uma troca que aconteça mais à frente. Acho que não perdendo grande coisa do 5 inicial, não perdendo assim os maiores assets da equipa do ano passado, juntam alguém e perdem pontos de interrogação. São piques. São muitas, mas estamos a ver que é assim que a NBA agora funciona, tirar piques ao problema e ver se resolve de alguma forma. Sim. E vamos ver como é que esta troca vai influenciar nas tais trocas do Kevin Durant e dos Giannis. Exatamente. Voltamos para a semana, malta. Fiquem bem. Grande abraço.